Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você também que está nos acompanhando aí através da transmissão. Pessoal, vou pedir para que, se o som não estiver legal, oriente aí para a gente. Como diz o mineiro, hoje eu não estou muito bom da goela, então às vezes o som vai ficar um pouco embolado. Então orienta, não deixe de falar, que é importante que todos compreendam. E vou pedir à igreja até mesmo uma compreensão maior com relação, eu sei que às vezes a gente fica um pouco incomodado com esse calor, com esse mormaço, principalmente a criança, mas para que tenhamos um pouco mais de zelo, de atenção, para evitar dispersar a atenção, para evitar qualquer conversa paralela nesse momento, porque de repente às vezes uma palavra que a gente distraiu, a gente perde às vezes aquela palavra que iria ali ativar a fé para recebermos as bênçãos. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, mas apenas abra, não leiam ainda. Deixa eu começar aqui com uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje? Evangelista, isso parece ser óbvio. É lógico que todo mundo agradece a Deus todos os dias. Será mesmo? Só você analisar, realmente você, ao levantar pela essa manhã, quando você abriu ali os olhos, quando você ali voltou à consciência, será que você soube reconhecer e ser grato pela oportunidade de abrir os olhos mais uma vez? Às vezes a pessoa pode se questionar: evangelista, se o senhor soubesse o que eu estou passando. Tem pessoas que chegam a dizer dessa maneira: o inferno que eu estou vivendo aqui na terra, como que eu iria agradecer? Agradecer porque diante de tantos problemas? Olha, esse é um dos motivos que o diabo consegue às vezes enganar o ser humano. É uma das estratégias, fazer o ser humano olhar para as dificuldades, olhar para os problemas e tapar os olhos para tudo aquilo de bom que Deus nos proporciona. É necessário, é essencial que sejamos gratos a Deus por nossa vida, porque grava essa palavra no seu coração, pode ter certeza disso. Talvez a sua vida, ela não esteja no patamar que você deseja, talvez você não esteja vivendo hoje da maneira como você idealizou, como você deseja, como você almeja, mas pode ter certeza, a vida que você tem é o sonho de muitas pessoas. Quantas pessoas dariam tudo para estar exatamente no meu e no seu lugar, mesmo com todos os problemas e dificuldades que às vezes enfrentamos? Então, mesmo você passando, enfrentando os problemas que você está enfrentando, pode ter certeza, a sua vida, a família que às vezes você olha está bagunçada, está desestruturada, o casamento que você olha às vezes e está ali uma lástima, pode ter certeza, é o sonho de muita gente, ter uma família ainda que seja bagunçada, mas uma família que ela sabe que ela tem. Às vezes a pessoa olha para o filho, para a filha, está ali numa situação complicada. Quantos, ora a Deus, meu Deus, me dá ao menos um filho. Muitos desejariam ter esse filho que às vezes você está reclamando, para poder ter um filho ali para cuidar. Às vezes o esposo reclama da esposa, a esposa reclama do esposo. Isso não é uma palavra para incentivar a pessoa que está no erro a permanecer no erro, mas às vezes reclama. Quantos dariam tudo para ter alguém ali para dividir o fardo, um esposo, uma esposa? Então seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você já conquistou. E todos nós, sem exceção, uns em uma proporção, outros em outra, e a vida vai passando, vai mudando também as proporções dos nossos planos, os nossos projetos, mas todo ser humano, do menor ao maior, nós temos planos, projetos, nós temos desejos a ser realizados. E como nós fazemos para realizar esses desejos, esses planos? Nós vamos ver aqui, mas antes mesmo de nós vermos, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, o ser humano não sequer chegou a imaginar, são as que Deus preparou para os que o amam. Por mais agradável que seja aos nossos olhos, por mais belos e bons que às vezes são os planos do nosso coração, seja qual for,
uma faculdade, um estudo, um casamento abençoado, filhos, uma família, por melhores que sejam aos nossos olhos, nossos planos, o que Deus tem para aquele e para aquela que assume um compromisso com Ele. Quem ama a Deus é esse, não é aquele que fala com os lábios, não, é aquele que assume um compromisso de filho, de obediência. Para esses, o que Deus tem é infinitamente maior, é incomparavelmente melhor com os nossos planos. E olha que eu entendo que o plano de nós que aqui estamos são planos bons, mas por melhores que sejam seus planos, pode se alegrar. Você que ama a Deus, você que assumiu um compromisso com Ele, pode se alegrar, porque nem nos nossos mais elevados planos, projetos, sonhos, que às vezes é algo distante, não se compara com o que Deus tem para nós. Vou repetir para que fique gravado no seu coração. Mas como está escrito, é a palavra de Deus, é algo que não volta atrás, é que declara: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do ser humano. Está ali homem, mas a tradução ser humano, ou seja, aquilo que nós sequer conseguimos imaginar, de bom, de agradável, são as coisas que Deus, Ele não vai preparar, Ele já preparou para aqueles que o amam. Evangelista, mas olha, eu tenho planos, eu tenho projetos, e como eu vou fazer então para alcançá-los, e até mesmo para alcançar o que a Bíblia está dizendo, planos e projetos que eu sequer consigo imaginar, de tão maravilhosos sejam. Olha aqui, em Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus nos respondendo isso. Está aqui a resposta de como nós vamos fazer para alcançar esses planos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscai as coisas eternas, espirituais em primeiro lugar, e a justiça, o cumprimento, a obediência da palavra de Deus, e todas. Ele não está dizendo uma ou outra coisa, não é apenas na saúde física, não é apenas no casamento, não é apenas na vida financeira, material, econômica, mas em todas as coisas que necessitamos, que desejamos, vos serão acrescentadas. Se o ser humano entender isso, que ao priorizar a vida com Deus, ao priorizar Deus, a buscá-lo em primeiro lugar, renunciar a tudo aquilo que ele tem de experiência, para fazer com que a vontade de Deus venha a ser cumprida, olha, é garantido o Senhor Jesus. Quando a pessoa faz isso, ela está buscando primeiro o reino de Deus, e Ele orienta: mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas, sem exceção, todas as coisas vos serão acrescentadas. Algum ministro, mais um pouco de água, por favor. Hoje eu vou explorar bastante dos irmãos, que a goela está daquele jeito. Então, diante disso, eu quero aqui ainda fazer uma outra pergunta, para nós refletirmos, para analisarmos. Se você quiser, pode até fechar a Bíblia. Evangelista, o senhor leu apenas 2 versículos, não é o senhor que está aí não, a gente está acostumado, né, principalmente eu, falar muito, mas hoje eu quero levar as pessoas, cada um de nós, à consciência, porque talvez você não tenha entendido, que quando você entrou por aquele portão a primeira vez, quando você que está nos acompanhando pela transmissão, começou a conhecer conhecer a palavra de Deus, principalmente através da igreja de povo de Deus, que procura na simplicidade do Evangelho, mas com seriedade, levar a você esse alimento puro, sublime, que é a palavra de Deus. Talvez você não tenha entendido o que Deus tem proposto para nós. E quando você pensa em Deus, qual a primeira coisa que vem à sua memória, à sua cabeça? Evangelista, quando eu penso em Deus, eu penso naquilo que Ele pode me proporcionar. O título dessa mensagem de hoje é: presentes ou a presença de Deus? Com sinceridade, responda para si, o que é mais importante para você, o que você prioriza? São os presentes, as bênçãos, o que Deus pode te proporcionar, ou a presença de Deus? Não precisa você responder para ninguém ouvir, até mesmo para não se constranger, mas com você mesmo, eu acho que você merece que você seja sincero contigo. E ainda que você não seja sincero contigo, diante de Deus, nenhum de nós podemos ocultar nada. O que tem sido prioridade para nós? Quando nós pensamos em Deus, nós nos lembramos de quem Ele é, de verdade,
do que ele fez, ele não precisava, mas ele deu o filho, aquele que naquele momento era o unigênito, era o primeiro filho, o único até aquele momento. Hoje nós temos a condição por adoção de ser filho. Quando nós pensamos em Deus, será que nós não lembramos realmente de ser grato, de reconhecer que mesmo diante das dificuldades, que a bênção maior, problema nenhum, nem mesmo Satanás ele consegue impedir, que é a bênção que nós temos de acesso à salvação? Ou quando pensamos em Deus, nós lembramos logo do que Ele pode proporcionar? É bens materiais, é uma boa casa, é um carro, uma bicicleta, uma moto, um casamento. Não que essas coisas sejam erradas. Eu ouvi um pai falando algo, aquilo me chamou muita atenção. Ele falando que de acordo com a profissão dele, ele viajava muito, e ele tinha 2 filhas, salvo me engano eram filhas mesmo, uma criancinha menor e uma outra já adolescente, passando para a fase da juventude. Então, como ele viajava muito, quando ele chegava em casa com a mala de viagem, presta atenção nessa história, que nós vamos fazer um fechamento aqui, para nós analisarmos a nossa situação. Quando ele chegava, aquela filha adolescente, já quase jovem, ela corria, pulava no pescoço do pai, atravessava até na frente da mãe, de saudade, de alegria de ver o pai, pela presença do pai, aquilo alegrava ela. Quando ela assustava que não era pequenininha, estava lá revirando a mala, caçando ver o que o pai trouxe para ela. E às vezes ele falando que a situação difícil financeiramente, às vezes ele não conseguia, às vezes, e a filhinha ficava lá emburrada, falava com a irmãzinha: o pai não nos ama, ele não trouxe nada para a gente. E aí eu analisava, diante daquela situação, como nós temos sido um filho diante de Deus. Quantas das vezes ele falando que às vezes aquela criancinha, ela não entendia ainda, ela era imatura, então ela analisava o amor do pai pelo aquilo que o pai dava para ela, pelos bens, pelos presentes. A outra filha já madura entendia que mais do que os presentes valia a presença do pai. E diante de Deus, como nós temos sido um filho diante de Deus? Aquele filho ingrato, na verdade não é nem ingrato a palavra correta, imaturo, que ainda mede se Deus ama a nós é pelo que Ele tem proporcionado de bênçãos. Evangelista, eu não questionar Deus sobre isso, será? Quantas das vezes a pessoa está na igreja e o diabo vem com a tentação: olha, há quanto tempo você está orando por esse casamento? Há quanto tempo você está orando para se livrar desse vício? Há quanto tempo você está orando pelo seu filho? Olha, você está na igreja há tanto tempo, até hoje você não conquistou essa bênção que você está buscando. Quantos vieram depois de você e já conquistaram? Olha, sabe o que é melhor? Não está adiantando buscar a Deus não. Para com esse negócio de buscar a igreja, você está sendo bobo. Abandona esse negócio de ir para a igreja. E a pessoa resiste um tempo, 2 tempos, daí a pouco a pessoa começa já a deixar aquele pensamento durar, descer para o coração, daí a pouco afasta da presença de Deus. É o filho imaturo, que ainda está com esse pensamento: se Deus me dá as bênçãos, os bens, os presentes, é porque Ele me ama. Se Ele não me der, é porque Ele não me ama. Se a pessoa está assim, ela precisa amadurecer, entender que o amor de Deus não é provado pelos bens. Pelo contrário, Cristo, Ele não morreu, Ele não se entregou, Ele não se sacrificou pelos nossos planos, nossos desejos, para nos dar bens e presentes, não. Pelo contrário, Ele se sacrificou, Ele se entregou, Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar direito de ter a presença dEle aqui e para toda a eternidade, para não nos sermos separados dEle para a eternidade. Foi por isso que Ele se sacrificou. Então daqui a alguns instantes nós vamos orar, e você pode e deve pedir o que quiser para Deus, mas eu quero te encorajar nessa noite. Pede a Deus acima de tudo: Senhor, me ensina a ser grato e valorizar a presença do Senhor. Para a gente fechar aqui, eu vou dar aqui 2 exemplos de homens que entenderam, que tiveram um encontro genuíno, verdadeiro com Deus, e compreenderam que presente nenhum é mais importante do que a presença de Deus. Primeiro, nós vamos falar aqui de Moisés. Olha quem foi Moisés. Deus usou Moisés de uma forma extraordinária para tirar aquele povo com mão poderosa ali do Egito. Atravessou com aquele povo ali o Mar Vermelho, derrotou o exército mais poderoso da terra daquela época, o exército de Faraó, poderio que ser humano não poderia combater. Mas chegou um momento,
naquela caminhada em rumo a Canaã, Deus já havia prometido para a gente: olha, eu vou usar meu servo Moisés para dar a vocês a terra prometida. A Canaã, a nova Canaã, a terra próspera, abundante. Era tudo que aquela gente queria, era o que Moisés almejava para si, para aquele povo. Mas o povo rebelde, um povo ingrato, um povo do coração duro, infiel, murmurando e questionando Deus durante aquele tempo. Chegou um momento que a ira de Deus se acendeu, e Deus, para honrar sua palavra, ele disse: olha, Moisés, eu prometi, eu vou cumprir, dar a vocês a terra prometida. Mas tem uma coisa: eu vou mandar um anjo meu para guardar vocês e conduzir vocês, e vou dar os presentes que eu prometi. Presta atenção nessa palavra. Contudo, eu não irei com vocês, a minha presença vocês não vão ter, porque se eu for com vocês, por causa da ingratidão desse povo, eu vou consumir a todos. Moisés poderia dizer: olha, Pai, olha, Deus, nós queríamos a presença do Senhor, mas tudo bem, não dá para o Senhor ir, mas se o Senhor manter a palavra do Senhor, de nos dar os presentes que nos prometeu, está tudo certo. Não, ele disse: olha, se não for para a presença do Senhor ser conosco, ainda que nós estamos aqui no deserto, na escassez, o Senhor tem nos suprido aqui, mas ainda que esteja esperando a gente do outro lado, numa terra próspera, abundante, bênçãos, presentes que nós almejamos esse tempo todo, mas se não for pela presença do Senhor conosco, não me faça sair daqui com essa gente. Eu prefiro estar aqui nessa condição, privado, limitado dos bens, mas a presença do Senhor não abro mão. Será que nós estamos nesse nível de intimidade com Deus? Seja sincero contigo. Se Deus disser para você hoje: olha, pode continuar me buscando, você não vai ter minha presença, mas todos os planos que você tem no seu coração, casa, carro, moto, casamento, faculdade, estudo, dinheiro, eu vou te proporcionar. Você não vai ter minha presença, mas tudo que você deseja nessa terra materialmente, eu vou te proporcionar. Qual seria a sua atitude? Eu me fiz essa pergunta. Será que nós temos a maturidade, a intimidade com Deus, a ponto de dizer: Senhor, eu prefiro não prosperar nem 1 milímetro a mais materialmente nessa vida, mas eu não abro mão da sua presença? Será que nós estamos nesse nível de intimidade com Deus? Às vezes você diz: evangelista, mas é porque Moisés não conhecia as belezas dessa vida. Será que não? Se você não conhece, eu creio que todo mundo conhece. Moisés foi criado num palácio, do bem e do melhor ele tinha de tudo, ele renunciou tudo, porque um dia ele entendeu que a presença de Deus vale mais. Será que você tem entendido que a presença de Deus vale mais? Na hora da oração, eu quero levar você a uma reflexão profunda, porque eu sei, não é fazendo julgamento da vida de ninguém, e às vezes eu também sou tentado. Eu sei que às vezes nós somos tentados à ingratidão. Lembra de onde Deus te tirou, meu irmão, minha irmã? Como naquele culto de ontem foi orado. Será que você já se esqueceu de onde Deus tirou? Lá do pó, do monturo. E às vezes a pessoa começa a prosperar, Deus começa a abençoar a pessoa, e a pessoa já não valoriza mais a presença de Deus, que ela está mais interessada nos presentes, nos bens. Vou dar um outro exemplo agora. Davi, o grande rei Davi. Gente, é uma das histórias mais extraordinárias. Todos nós passamos por batalhas na vida. A Bíblia diz que esse homem não perdeu uma sequer. Por quê? Porque ele priorizava a presença de Deus. Eu e minha família, assim como outros irmãos, nesse último feriado, estivemos em viagem. Gente, fala a verdade, viajar é bom demais. Que coisa gostosa, conhecer lugares diferentes, cultura diferente. As maravilhas, nós somos no mesmo lugar. Estou maravilhado. Criação de Deus, que coisa gostosa. E às vezes a gente tem essa oportunidade de uma vez no ano, outros 2, alguns mais privilegiados 3 vezes ao ano, e às vezes não fazemos mais, porque às vezes não, os recursos materiais, financeiros não nos permitem. Mas se permitisse, fala a verdade, viajar é bom demais, é ou não é, gente? Ainda mais viajar a lazer, para passear, para curtir. Agora eu fico imaginando Davi, um rei. Será que faltava dinheiro para aquele homem, gente? Posso? Sim ou não? Será que aquele homem poderia conhecer lugares extraordinários? Sim ou não? Gente, eu e minha família às vezes vamos 1, 2 vezes ao ano, a gente fica maravilhado, não vai mais por, às vezes, falta de recursos. Mas se tivéssemos, eu queria viver só viajando. Sou hipócrita não, eu queria viver só viajando. Aquele homem, Davi, tinha condições de conhecer lugares extraordinários, maravilhosos. Mas aquele homem, ele tinha um nível de comunhão com Deus.
Ele conheceu um Deus diferente que a religião apresenta, um Deus diferente que muitas das vezes nós, o povo de Deus, às vezes falamos, mas ainda não conhecemos, de intimidade e comunhão. Ele tinha um amadurecimento na comunhão com Deus, de valorizar a presença de Deus, a modo tal que ele diz que mais valia, quem foi o rei, o maioral daquela nação, não faltava atrativo para ele. Ele disse que mais valia um dia para ele na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer um lugar. Imagina tantos lugares maravilhosos que você conheceu. Imagina o que aquele homem teve a oportunidade de conhecer, e ele chegar a declarar que mais valia para ele um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É porque tem algo extraordinário na presença de Deus que muitos, mesmo no nosso meio, no nosso povo, ainda não entenderam. Existe um lugar, não é lugar físico, mas um lugar onde o vazio existencial, ele deixa de existir, onde o vazio interior é preenchido. É nesse lugar que Deus deseja que venhamos estar. Ele declara: me alegrei, não foi quando disseram, olha, vamos para o clube, vamos para a praia, vamos para uma festa, não, foi quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que temos tido essa alegria? Se você ainda está com sua Bíblia aberta, pode fechar sua Bíblia. Você vai fechar apenas a Bíblia. Eu quero que nesse momento você venha fechar os seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Coloca aquele mesmo fundo que foi colocado ontem. Eu quero levar você nesse momento a uma reflexão da sua vida. Examina a sua vida aí nesse momento. Como você está hoje? E como você estava antes de vir para o Evangelho? Quantas pessoas estavam literalmente na miséria, no pó. Às vezes a pessoa pode dizer, evangelista, eu não estava assim, eu tinha até um bom recurso, uma boa condição. Eu não digo apenas miséria financeira, econômica, não tinha paz. Quantos se encontravam num estágio da vida que não tinha mais prazer em viver, mas um dia aquele amor incomparável, aquele amor insondável alcançou a cada um de nós, nos deu esperança, gerou dentro da pessoa de novo uma esperança na vida. Ei, você, mulher de Deus, se lembra quando você veio para o Evangelho? Tinha lá de repente um par de sapato apenas, 2 vestidos, 2 calças, de repente 2, 3 camisas, eu não sei. Abriu o guarda-roupa, aquelas poucas peças de roupa. Era aquela vida difícil, mas você ouviu falar de Deus, nasceu uma fé, você veio para a igreja, começou a ser gerado o primeiro amor, e você não media esforços. Hoje, você abre o seu guarda-roupa, você não sabe qual roupa vai vir para a igreja. Deus multiplicou, Deus prosperou a despensa, o guarda-roupa. Mas cadê aquela mulher que tinha prazer de estar na presença de Deus? Cadê aquela mulher que era de oração? Faltava roupa, faltava recursos, mas não faltava fé, não faltava amor, não faltava temor. Se lembra você, homem de Deus, que assim como eu, quando veio para o Evangelho, tinha apenas uma bicicleta velha, mas o amor de Deus alcançou, e Deus começou a abençoar, começou a prosperar. Daí a pouco passou para uma moto. Hoje de repente a pessoa tem uma moto, tem um carro. Muitos estavam no aluguel, hoje tem uma casa. Mas embora hoje esteja prosperando, esteja enriquecendo materialmente, tem que analisar
e a presença de Deus. O homem de Deus, será que você ainda pode declarar que você ainda tem a presença de Deus na sua vida? Oh Pai, eu refletia durante a consagração para essa mensagem, quantas das vezes a pessoa, se olhou para ela estava lá no pó, no monturo, sem perspectiva de vida, vivia uma vida regrada, uma vida, meu Deus, totalmente limitada. E ela veio, tudo que ela tinha, meu Deus, era o dia e a noite. E ela veio, Senhor, buscar o Senhor, mas não foi interessada nos presentes, foi na presença. Mas por causa da presença, ela começou a buscar o Senhor em primeiro lugar. Todas as demais coisas o Senhor começou a abençoar e prosperar ela. Era uma época de dificuldade, é verdade. Meu Deus, eu me lembro de situação que eu passei. Às vezes ter que colocar lá um par de meia atrás da geladeira para secar, uma peça de roupa para usar de repente no outro dia. De repente você, mulher, precisou de colocar lá o sutiã para secar, uma peça de roupa, uma peça íntima. De repente a coisa era tão difícil que era apenas uma TV em casa, a família estava toda ali, era aquela TV, era aquele programa, mas estavam juntos e buscando a presença do Senhor. Às vezes, meu Deus, o tempo fechava, era dia de chuva, não tinha uma condução para vir para a igreja. Eu me lembro quando eu vim para o evangelho, quantos irmãos a pé, debaixo de chuva, de bicicleta, Senhor, atravessavam a cidade para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. E hoje o Senhor prosperou, hoje o Senhor abençoou. Hoje a pessoa pode escolher se vai de carro, de moto próprio ou de Uber. E às vezes a pessoa tinha que vir num ônibus, cansado depois do trabalho, fedido, suado, mas ela deixou o primeiro amor. Ela já não prioriza mais a presença. E hoje, Senhor, se não der para tomar um banho, é desculpa para não vir para a igreja. Se for para vir com a mesma roupa que veio no culto de ontem ou da semana passada, aí eu não vou porque a pessoa vai ver que eu estou com a mesma roupa. É um filho ainda imaturo que está preocupado com os presentes e não com a presença. A pessoa não importava, vinha do trabalho cansado, sujo, suado, mas ela tinha fome e sede de ti. Oh meu Pai, tem misericórdia desse povo, Senhor. Gera de novo, meu Deus, aquele primeiro amor. Meu Deus, o Senhor não se entregou, não sacrificou para nos dar uma vida cheia de presentes, cheia de bênçãos materiais, não. Embora, meu Deus, quando a pessoa te busca o teu reino em primeiro lugar e o coração está no Senhor, o Senhor proporciona todas as demais coisas. Mas às vezes a prosperidade material não é bênção. Quantos hoje, Senhor, em cada quarto tem uma TV, mas a família está separada, não se junta mais. Quantos tem moto, tem carro, pode até escolher como vem para a igreja, mas a agenda está tão ocupada que não tem tempo para o Senhor, para aquele secreto, para a intimidade com o Senhor. Meu Deus, naquela época era apenas 2 pecinhas de roupa, hoje a pessoa pode escolher, mas o espírito está despido e ela não tem força para buscar o Senhor. Ah, Senhor, abra os olhos espirituais dessa gente, desse povo. Desperta, meu Deus, a tua igreja. Produz esse amadurecimento espiritual, para que venhamos buscar e priorizar não os presentes, mas a presença do Senhor. No dia, meu Pai, em que esse filho, em que essa filha, no dia em que essa pessoa, ela tiver um encontro com o Senhor genuíno, um encontro verdadeiro, um dia, meu Deus, em que ela for, meu Deus, preenchida pela presença do Senhor, naquele dia ela vai entender, nada é mais importante do que a presença. Naquele dia ela vai poder declarar como Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se a presença do Senhor não for comigo. Naquele dia ela vai poder declarar como Davi: mas me vale, meu Deus, um dia na tua presença do que 1000 em outro, em qualquer lugar. Espírito Santo, abraça essa gente, abraça esse povo agora, meu Deus. Tira as ilusões, as fantasias, meu Deus, tira os enganos, as paixões. De repente essa pessoa, meu Deus, ela está tão obcecada
com esse desejo do coração, e ela acredita que é o melhor. E quantas das vezes nós chegamos a ficar cegos por acreditar que o que queremos é o melhor, mas quando passa um tempo, a pessoa entende que o que ela achava que era o melhor não era a melhor coisa nenhuma. E o que o Senhor tem para nós, meu Deus, não é o que é bom, é o que é o melhor. Então vem, Senhor, ensina essa gente, ensina, Pai, esse povo a confiar no Senhor, a ponto, meu Deus, de entregar os desejos, os anseios, os planos de vida, tudo aos teus cuidados. Pede, Deus, meu Deus, me ajuda. É para você orar a Ele, me ajuda a te priorizar, a priorizar a tua presença. Seja sincero: Senhor, eu quero, eu ainda não consigo. É verdade, diante dessa palavra eu reconheço, eu estava interessado mais era nos presentes, era nas bênçãos, era no que o Senhor podia me proporcionar, mas eu quero conhecer aquilo que eu ainda não conheço, eu quero desfrutar aquilo que eu ainda não possuo. Não é uma casa, não é um carro, não são bens, é a presença do Senhor. Espírito Santo, bate nesse coração que de repente está fechado, para que ele possa se abrir para receber essa graça, essa maravilhosa graça. Nós queremos ser preenchido, nós queremos ser renovado. Se você deseja, pede a Ele: meu Deus, vem agora, vem me preencher, vem trazer para dentro de mim a paz que só o Senhor pode proporcionar, a paz que de repente eu tenho buscado em outros lugares. Diga para Ele: Pai, quantas das vezes a pessoa ela é bem intencionada, e ela vem até te buscar através do Senhor, meu Deus, algo que ela acredita que vai fazer um bem para ela, que vai preencher esse vazio, mas esse vazio é somente o Senhor para preencher. Então vem agora, Senhor, traz a paz que só o Senhor pode proporcionar. Como aquele louvor declara, meu Deus, há um lugar de descanso. E quantas das vezes a pessoa está com a alma aflita, angustiada, inquieta, é porque ela está buscando em outro lugar, e é somente no Senhor é que encontramos a paz. Quantas das vezes essa pessoa, meu Deus, está buscando em outros braços preencher o carinho, o afeto que ela tem, quando só a presença do Senhor, meu Deus, é que preenche o nosso ser. É o amor do Senhor, é no Senhor, meu Deus, é que somos preenchidos por esse amor. Senhor, cura as feridas na alma. Meu Deus, quantos começaram bem, mas, meu Deus, estão terminando mal. Tem misericórdia desses. Quantos, meu Deus, estavam conosco, quando vieram estavam na dificuldade, na escassez, mas o Senhor começou a abençoar. Cadê essa gente? Está tão ocupada com os seus afazeres, com os seus bens, correndo atrás de riquezas corruptíveis, que a traça, meu Deus, vai corroer, que os ladrões, meu Deus, podem roubar, e não entenderam, meu Deus, que o que o Senhor tem é maior, é melhor, é eterno. Que o que o Senhor tem, meu Deus, é uma vida, meu Pai, uma vida abundante para toda a eternidade. Foi para isso, meu Cristo vivo, que o Senhor se entregou. Meu Deus, o Senhor não aceita sobra, o Senhor não aceita qualquer coisa, porque o Senhor não nos deu qualquer coisa, o Senhor não nos deu a sobra, o Senhor deu o que havia de melhor, o unigênito. O Senhor não renunciou a qualquer coisa, meu Senhor Jesus, o Senhor renunciou à glória por um tempo, o Senhor se despiu da sua glória, renunciou tudo por nos amar. Nós precisamos conhecer esse Deus, essa presença. Diga: meu Deus, eu preciso te conhecer, me ensina a te amar, a te priorizar, em nome do Senhor Jesus. Permaneça de olhos fechados, nós ainda vamos adorar a Deus. Faça desse louvor uma oração, mas continue no seu íntimo, no secreto com Deus, em comunhão, falando com Ele. Espírito Santo, envolva o teu povo, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus.